Avante HQueiros, eu sou Fábio Linde e quem aí tá pronto para uma tempestade midiática, hein? E aqui comigo, Felipe Fares. Olá, pessoal. Vou falar que eu tava com saudade de uma história começo, meio e fim com um vilão e um super-herói. Um aranha, né? Às vezes é bom, né? Às vezes é bom. É bom, mano, é bom. Fernando Petrucci? E aí, vamos falar sobre morte na neve, ou neblinas e sombras, ou, enfim, não tem morte, mas tem um pouco de neve, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Essa foi a tradução da Abril para a história? Morte na Neve, é? Ah, tá na capa. Ah, bom. Opa. Aí, ó, morte na neve. Ai, meu Deus. Peraí. Tá aqui. Homem-Aranha 177, hein? Morte na neve. E a edição ela tem curiosidade, hein, cara? Porque aqui, ó, o nome da história. Opa, olha o feudo de sangue aqui. O nome da história é Neblina e Sombras. Dandiurnes, créditos, todos bonitinhos aqui. O problema é que, cara, se você ler a edição da Abril, você pensa que só tem essa história, é uma história só. Não termina, não começa uma segunda, uma terceira. Então não tem crédito dos demais, porque aqui são 3 partes, né? Foram publicadas em na gringa, né? Aqui não, aqui é direto, aqui é corrido, é como se tudo fosse do Dan Jurgens. E Nossa, aqui, meu. aqui também reúne aquela edição que a gente falou alguns episódios atrás, que é aquela história que precede a aventura final do Peter Parker, né? The Parker Years. E é o Years, né? Que ele tá queimando. Legal. Então, ou seja, aqui tem as 3 histórias, mas a gente não sabemos. Quer dizer, aqui tem a mençãozinha aqui atrás, aqui na lateral, né? Só que os créditos só estão da primeira história. Enfim, coisas da Abril, né? Interessante, né? Interessante. Interessante. E eles deixaram tudo bem na sequência, que você não. Eu até tava olhando aqui de novo, eu não encontrei um. Não é fácil imaginar onde termina e começa outra história. Eles devem ter feito muitos cortes aqui nessas 3, viu? Caramba, meu. Porque não fica claro. Um até acha, a outra eu não sei. Ela tá bem fluida, parece que é uma história mais longa. Você só repara a mudança do desenhista, né? Eu vou falar a verdade que eu nem reparei muito. Peraí, tem o John Romita aqui? Tem. Cara, ó, começa o Dan Jurgens, no meio é o Mark Bagley e a última é o John Romita Jr., cara. Agora eu prestei atenção, vi que é o John Romita na última. Pô, 3 desenhistas assim, de peso, cara. Piorzinho pra mim é o Jurgens, pra falar a verdade. Mas tá bom também. Sim. Ai, gente. Não, tá mandando bem, tá mandando bem. Cara, e ele é arte finalizado pelo Klaus Jansson, cara, que costumava arte finalizar lá o Frank Miller, né? Nas histórias do Demolidor. Tá bacana. Mas e aí, o que temos nessa história? A gente tem aí o Ben Reilly trabalhando na cafeteria, de boa, fazendo a vidinha dele. Ele reclama, ele chega a dizer que não tem TV, por isso ele não tá sendo bombardeado pelo sinal do mistério, né? Sim. Exato. É uma continuação direta da história anterior, no sentido de que tem os desdobramentos ali daquele chip DIT, que foi roubado pelo Armada, aquele vilão lá. E, enfim, isso foi enviado ali para o Mistério. E o Mistério colocando em prática o plano dele, que é criar uma rede de televisão com esses chips que no final das contas deixa o pessoal tudo hipnotizado lá, ele consegue colocar as coisas dele no ar para hipnotizar todo mundo e virar um grande magnata. Essa é a ideia do Mistério aqui, né? De ele parar de dar os pequenos golpes dele e ser finalmente reconhecido como um grande vilão, tal. E o Homem-Aranha vai atrás, né, disso tudo aí. É uma história bem simplesinha, né, gente? Tem o Armada também, Armada. Ele tá de volta. Eu acho legal ser um começo, meio e fim, né? A gente tem aí o Ben com interesse romântico aí, né? Que seria a nova fotógrafa, né? Seria o Peter Parker. e acho que é bacana esse negócio, né? Porque acho que da primeira parte, né? Então vai começar um incidente, eu não lembro se era um roubo a banco e tal. E aí, assim, quando ele pensa, como que eu vou fugir dela? Ela foge dele, né? Porque, tipo, é o trabalho dela. Tira foto. Então, tipo assim, meio que é unir o útil ao agradável, né? E ele pensa assim, que da hora. E como eu comecei falando, né? Eu acho que fazia um tempo que
a gente não via, né, uma história com começo, meio e fim, com um vilão e um aranha só, né? Não, é verdade. O interessante é que assim, a gente tem isso com um vilão e um aranha só e 3 desenhistas e 3 roteiristas, né? Porque aí a gente tá naquela situação onde a história começa. Eu nem reparei qual que é a primeira edição. A primeira é a Secession, né? Que aí não, tá. Não é a 1, mas que não é a 1, né? Porque a gente já teve a 0. 0, isso. E depois depois acho que é o Spider, né? O Amazing. E aí vai pro... Cara, aqui na Abril eles colocaram errado. O Spider-Man. Eles colocaram a SM408 e a SM65. Ah, vacilaram, né? Que SM... E isso que eu relatei aí de ter 3 roteiristas e 3 desenhistas era uma situação até que comum, porque como são títulos diferentes, um cara começa e o outro termina, né? Então eles têm que estar bem conversados aí para saber o que um quer falar, o que o outro quer falar, tal. Uma coisa interessante, né? Lógico, tudo para fazer os gibis venderem, né? Sim. Eu acho que é um sentimento aí, né, Fábio? Sim, mudando de mídia, é um sentimento muito que... Quase um seriado de TV, né? Que, tipo, você tem o showrunner que tenta manter o negócio lá pelo fundo, só que cada diretor vai dar a cara dele, né? E até, assim, fazendo paralelo também ao blog, né, que a gente comenta, Bom, se você chegou aqui e ainda não sabe, né, gente? A gente tá conversando sobre Homem-Aranha, a saga do clone, baseado no blog do Ben Reilly, né? Ben Reilly Tribute. E aí ele comenta isso, né? Ele comenta, cara, assim, é meio complicado você fazer 3 revistas com 3 edições diferentes, né? Então, 3 escritores e 3 desenhistas diferentes, e você meio que assim, querer chegar num final, né? E até ele comenta que acho que é a Amazing que não tá vendendo bem, e eles falam, cara, a Amazing tinha que sair do nada para lugar algum, ela não podia criar uma dependência muito forte, né? Era espetacular, não era? Acho que não era Amazing, não. Acho que era não era. Pera aí, a do meio. Qual que é a do meio aqui? Não, a do meio aqui era Amazing. Mas tá. que não vendia bem. Ele comenta, né? Ele fala que era espetacular. Tá. Eu acho que era essa mesma. Isso mesmo. Era uma forma de alavancar, né? Manter todas ali na mesma linha. E parece que a ideia inicial era do Dan Jurgens fazer essa história, né? Mas sim. Enfim, acabou. É interessante ver que o Dan Jurgens ele chegou com tudo, né? Porque ele já chegou assim, dando ideia. Ele praticamente inaugurou o uniforme novo do Aranha. Ele saiu criando um monte de elenco de apoio para o Ben Reilly, que o Ben Reilly precisava de um elenco novo. Então, inclusive a Jéssica. Inclusive a Jéssica e o pessoal lá da cafeteria onde ele trabalha, do café, onde trabalha tanto os funcionários quanto os clientes recorrentes. Então, cara, o bicho tava com vontade aqui. É legal que essa história aqui, ela tem aquelas coisas do cotidiano do Aranha, né? Do tipo, putz, ele fez o uniforme e falou, devia ter feito algo antitérmico aqui para proteger do frio. O hilo de teia dele que congelou, ele falou, deveria ter colocado uma fórmula anticongelante, como se fosse tão simples assim. Qualquer coisa, né? Essas coisas são divertidas. Enfim, ele acaba colocando um óculos 3D quando vai visitar a sede da televisão, né? Ele coloca um óculos 3D, o negócio gruda um filtro na lente dele, na máscara dele, e ele acaba enxergando coisas bizarras que não são reais. Cara, não, aquela piração, aquela piração no final, né? Ao longo da história, vê aqueles monstros, o pessoal da gangue, e é legal que o mistério fica transmitido em tempo real, né? O Aranha lá todo malucão lá, grudado na parede, tem uma hora que ele fica um tempão parado lá, tudo. É interessante, mas você já fica datado, né? Pô, a televisão já não tem mais esse alcance todo. Mas a ideia é interessante do mistério. Pô, era um vilão para fazer isso, era um mistério, né, gente? Sim. Não, com certeza. E eu tava lendo esse arco, me chamou a atenção. O Fernando até comentou o visual do mistério no nosso programa anterior. Isso.
E aqui, assim, continua aquele visual, né? Ele não tem mais aquele aquário na cabeça. Sim. E no corpo, uniforme, agora não é mais aqueles fios quadriculados e tal. Agora é um monte de tiras amarradas com argolas e tal. Me chamou a atenção porque essa história é um pouquinho antes daquele arco do Demolidor, O Diabo da Guarda, onde o Mistério é o vilão, e lá naquele arco, o Mistério aparece com o uniforme clássico dele. Caramba! Então, eu fiquei pensando, caramba, descartar esse visual do Mistério aqui rapidinho, meu. Caramba, Fábio. Rápido o visual desse cara, velho, esse visual novo aí. Porque, não tem, acho que tem alguns anos depois, né, essa história do Demolidor. História bem legal, inclusive. Mas enfim, é isso aí, vamos dar sequência aí pra Aranha. Cara, e a gente tem também o retorno do Armada, né? Cara, esse Armada até que é um cara interessante, é um vilão interessante, porque ele tem aí aqueles robozinhos que ele dá nome de garotas pros robôs dele. Sim. Que o Aranha Cara, ele tem né, ele tem um apego, ele tem um apego um pouquinho estranho com esses robôs, né? Tem sim. E o Aranha já tinha destruído, eram 3, né? Ficaram 2. E ele é bacana. São 2 vilões, então, Felipe. Você falou que era uma historinha completa de um vilão e um herói, mas tem esse de apoio aí também, né? Tem mesmo. Tem o bucha pra apanhar, né? Tem. Ele é importante, né? Porque o Aranha apanha bastante dele, né? E é só apanhando dele que trinca aquele filtro que o Mistério colocou nos olhos aí que o Aranha consegue retomar, né? O controle da situação. Ele tem a ideia de destruir a antena de transmissão e tal, enfim. É interessante porque quando trinca a lente que tá fixada na máscara dele, o Aranha finalmente fala, pô, então é por isso que meu sentido de aranha tava doidão. Isso. É por isso que ele tava me avisando e eu não sabia o que era. Mas que chega até engraçado, né, cara? Porque ele não percebe que tem um filtro na cara dele, né? Meteram uma lente nele. O tecido ali, né? A gente passa o pano pra essas coisas. Passa. Total, né? O visual do Mistério lembra um pouco do Motoqueiro Fantasma, guardado as devidas proporções, né? Fumacinha saindo da cabeça ali, né? O Fábio falou do Tom Moore, né? No último programa também. Também, cara, ele tá muito vilão do Doutor Estranho aqui, cara. Tá, Fábio, ele tá. Porque chega a mostrar ele como sendo em uma dimensão demoníaca, essas coisas, né? Não que, mas tudo ilusão, né? Não, assim, né? Bom, já que já tá pros finalmente, né? É engraçado que chega no final e se ativa e fala: não, teu programa é uma porcaria, o pessoal só tava mesmo porque tava hipnotizado. Tipo, os investidores na hora ali desistem, né? Desistem rapidinho. Cara, é bacaninha, né? A cena do Aranha pegando ele ali, quando encerra a história, né? Os dois andando juntos ali. Acho que aqui vale dar um destaquezinho aqui, né? Opa! Eu acho esse finalzinho bem, assim, bem clássico, né? Bem clássico de herói, né? Bem clássico, eu gostei, cara. Mano, assim, ok, eu tentei mais um plano frustrado. Vou voltar pra prisão e bora aqui lá, né? Exatamente. E, caras, eu acabei de descobrir que falta uma parte importante na minha revistinha aqui, hein? Eita! Porque não da história, porque a história tá continuada certinho. Era aquele anúncio de propaganda no meio. Eu acabei de ver aqui que tá rasgado. Tem um pedacinho minúsculo aqui. Puxa vida, hein, meu? Acho que vou ter que ir atrás de uma outra edição dessa aqui, hein? Vou ter que ir atrás de uma outra edição dessa aqui. Não tá completo. Gente. Caras, eu vou falar para vocês que já tem um tempo que as edições da Abril aqui do Aranha, na saga do Clone, não trazem histórias do Quarteto Fantástico. Né? Lá atrás, no comecinho, eu enchi o saco de vocês, queriam falar das histórias do quarteto, vocês falaram que não vi, tá dentro da saga do Clone, pô, não tô entendendo isso. Enfim, mas parou. A Abril focou muito na saga do Clone, mesmo deixando uma ou duas histórias de fora, tá tudo na sequência, eles vão colocando tudo, não tem nem sessão de carta, gente. Já faz muitas edições, não tem nem sessão de carta aqui, cara. Faz tempo que não tem. Sobre o quarteto, eu lembro que nessa época, a fase que estava saindo do quarteto era do Tom DeFalco com acho que o desenho era o Paul Ryan. E até tinha a Suzy de biquíni, o Coisa de Capacete. Gente. Esse pessoal não, aí. A Suzy tava bem...
sensual mesmo. Bem moça do lar, né? Eu lembro que na época a Editora Abril lançou um especial do Quarteto Fantástico eu acho que era para encerrar essa fase ou dar uma boa acelerada nela, que chamava O Retorno de Reed Richards. Lembro. Porque eu acho que eu tenho quase certeza que terminava ali a fase do Tom DeFalco e do Paul Ryan. Era bem nisso. Cara, bem legal esse especial aí. E acho que depois disso, eu acho que lá na gringa o quarteto deve ter entrado numa fase bem lastimável, tipo, com desenhistas tentando emular Rob Liefeld, e a Abril pulou sem dó, cara. Isso aí, a Abril pulou sem dó. Eu acho que só foi ter Quarteto Fantástico de novo como spin-off do Massacre. Pode ser. Eu acho que ali foi ter alguma outra história do quarteto, e aí depois só o quarteto do Heróis Renascem pelo Jim Lee. Exatamente, porque essa do Tom DeFalco teve muita coisa nas revistinhas do Aranha, saía direto do quarteto. É verdade. Aí parou. Mas enfim, é isso. E legal que a história é basicamente bem simples, né? Essa encrenca com o mistério, com a Armada também presente, e foi tudo resolvido, né? É estranho que é uma história que fala de manipulação de mídia, no fim das contas, né? Exatamente. Né? Mas fala de manipulação de mídia, né? É um negócio bem... Cara, continua... nos nossos tempos, né? Isso que eu ia falar, né, Fábio? O negócio continua contemporâneo mais do que deveria ser, né? Pois é. Lá era televisão, né? Nem existia rede social, mal se falou na internet. Nada. Não, mas funciona meio como os algoritmos aí, né? Total. É verdade. Daria para fazer essa conexão aí. Sim. Daria para fazer. Mas acho que vale a pena a gente mencionar o blog, porque apesar dessa história não ter muitos detalhes assim importantes para falar, o blog ele revela acontecimentos do momento dessa publicação que chamam muita atenção. Porque aqui basicamente, né? Essa aqui é basicamente o segundo arco aqui do Ben Reilly como Homem-Aranha, né? Como novo Homem-Aranha, com esse novo uniforme e tudo. E uma coisa já estava certa na Marvel lá, que o Peter Parker teria que voltar. Que coisa. Mas é muito complicado, cara? Mas o interessante são os pormenores aqui, né? Tipo, beleza, o que rolou para eles decidirem trazer o Peter de volta? Vocês querem falar aí? Pode falar, não, mano. Pode falar. O Glenn Greenberg relata que, assim, ele não estava presente, mas houve uma convenção em que o editor do Aranha, o Bob Budiansky, e o Dan Jurgens estavam juntos, e o Dan Jurgens aproveitou a oportunidade para falar com o Bob Budiansky e falar assim, Bob, o negócio é o seguinte, na minha visão, o Homem-Aranha tem que ser o Peter Parker, não tem como chegar e, tipo, algum cara que quer ler o Aranha, abrir o gibi, porra, quem que é esse loiro aqui? Quem é esse Ben Reilly aqui? Complicado, não, é o Peter Parker, caraca. E aí, eu acho que os fãs se sentem do mesmo jeito. E, mano, tipo, porra, qualquer um sem consciência diria isso, né? E o Bob Budiansky se convenceu disso. E eles voltaram assim, eram sentimentos adormecidos do Bob Budiansky, ele já pensava desse jeito, mas de alguma forma ele havia sido convencido a dar uma chance pro Ben. E aí, graças ao Dan Jurgens, vamos todos erguer as mãos em uma grande genkidama pro Dan Jurgens. Vamos todos fazer isso. Porque, cara, o cara foi um herói, cara. O cara reverteu toda essa bananada que os caras estavam fazendo em um fim de semana, em um café que ele tomou com o cara lá, velho. Então é isso. Então eles voltaram dessa convenção e o Bob Budiansky estava convencido de que o Homem-Aranha deveria ser o Peter Parker. E aí começou a guerra dos post-it, cara. E aí, tipo, porque assim, ele queria uma ideia. Dane-se, podia vir de qualquer um. E mobilizou todo mundo. Mobilizou a empresa inteira. Escritores do Aranha, escritores que não eram do Aranha, os caras que trabalhavam lá no almoxarifado, secretárias, editores assistentes, todo mundo. Todo mundo podia mandar a sua ideia para trazer o Peter de volta, cara. Legal, né? Legal. Dan Jurgens, herói, cara. E isso impactou no final do Peter Parker, né? Do Aventura Final. Para não nascer bebê nenhum, né? Toda aquela coisa que a gente já conversou antes, para mudar o desfecho, que não seria mais a aventura final. Tudo foi mudando no meio do caminho. Sim, né, cara? Sim.
Antes de encerrar o programa, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né? E, lógico, a gente falando do quanto nós somos vermes e tal, e quanto ler isso aqui dá vontade. E o Felipe, em determinado momento, falou assim: pô, ler isso aqui até dá vontade de colecionar esses epics aqui. E aí eu me lembrei de um negócio que eu tô para mostrar faz tempo. Opa! Caraca, Fábio! Revirando as coisas lá de que quando, da hora, quando eu comprava. De quando eu comprava coisas na Amazon ali pelo dólar a R$2. Nossa, saudade disso, hein, Fábio? Caramba, você deve ter pagado quase nada. Foi barato. Foi barato. Eu tenho o número 1 e eu tenho o número 2. Aqui eu caraca, Fábio. Pois é. Então teve que ler o digital porque eu não sabia onde estava. Eu nem lembrava que eu tinha, sendo bem sincero. Caramba, nem lembrava bicho, que eu da tinha. hora. Nossa, Fábio, mas eu vou te falar, velho. Aí vai até isso, que né? parte aí desse segundo... Não, é do clone, ainda, né? Ô, Fernando, acho que é nosso quarto, era sexto ou sétimo programa. Nossa, bem no comecinho ainda. Ó, que legal, cara. Aqui, ó, a última edição do segundo volume é aqui, o Chacal acabou de voltar e eles estão, o Aranha e o estão dando um pau nele. Ai, gente, a gente já discutiu, sobre isso. Tempo, hein? Caramba, tá bonitão aí, hein? A gente já discutiu sobre isso, mas, cara, essas edições que são capa mole, bastante página, cara, é justo, velho, é justo. Isso aqui é honesto pra caramba, cara. É honesto demais, velho. É honesto demais, cara. Isso não requer uma capa dura, cara. Não, claro. É um material que você quer, cara. E foram quantos desses aí? Não é pesado. São 10. São 5 do clone e 5 do Ben Reilly. A gente, só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá lendo, a gente tá no segundo do Ben Reilly. É isso aí. E assim, do que a gente trata do blog, a gente só teve que sair pro Aventura Final, que a Aventura Final não tava nesses encadernados. Mas o que é um crime, né? A Aventura Final tinha que estar aqui, cara. Eles ficam metendo crossover com o Justiceiro, com Venom, essas porcaria, e a Aventura Final não tem, cara. Eu já vou. Temos uma participação especial aí. Pois é. Pois é. E já que eu mencionei, pô, agora lendo no digital, esse Complete Epic do Ben Reilly, cara, ele traz um crossover com o Justiceiro que me lembrou uma naba, que era as histórias do Justiceiro nessa época. Porque, porra, tinham transformado o Justiceiro num mafioso, cara. Ele era tipo o capo de uma família mafiosa em Nova York, cara. Tipo, uma bosta, cara, uma bosta. O Justiceiro, ele sofre muito, né, Fábio? Isso que eu ia falar, ele sofre muito, né? Ele sofre aquela... nunca li, mas ele tem aquela saga lá que ele vira um arcanjo também, né? Então, a fase que ele vira um arcanjo... Essa que ele vira um mafioso tava tão ruim, que logo depois resolveram matar ele de vez e transformar ele num anjo. Ai, cara... Puta, teve uma que foi foda, teve uma que hoje em dia não passaria nem fudendo, porque eu lembro que ele precisava, acho que se esconder de uns mafiosos, alguma coisa assim, e aí ele acha um cirurgião plástico, e aí o cirurgião plástico transforma ele em uma pessoa preta, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Hoje em dia isso não passava. Não passava nem frente. Cara, o Justiceiro não sei. O Justiceiro sofre, hein? Sofre pra caralho. E nem é um personagem com tanta exposição igual Homem-Aranha, né? Não. Não. Pois é. Muito galerinha. Muito bem. Então, bom, concluímos. Aranha, terminamos falando do Justiceiro e é isso aí. Vamos ver. Bom, spoilers de leve. O próximo episódio aqui, o nosso amado Kane volta, hein? Caraca! Tô ansioso pra ler isso aqui, hein? Pra reler, hein? Caraca! Caramba, será que ele vai ser amigo ou inimigo, hein? Então... Será que aparece Judas Traveler também? Skyer, toda aquela turma da pesada? A gente só vai saber vendo, né?
Cara, como aquilo se perdeu, velho. Puta Nossa, velho. Nem parece a mesma história que a gente tá falando. Não. Cara, não tô com... Mano, isso aí é um negócio que os caras vão varrer pra debaixo do tapete, cara. Boa. Pô, era a parte mais central da história e de repente desaparece. Não, cara, aqui, literal, aqui, assim, a gente sente o poder do feedback instantâneo, que, cara, Sim. é a parte central da história, no momento em que tá um lixo, cara, poda. Mete um retcon aí, ignora, porque não tá dando, não. Não, é isso aí. Meu, e assim, já tem... Agora falando aqui de nós, já tem dois episódios que a gente passou da metade dessa naba, hein? Dessa tranqueira aí toda. Foi sim. Ó, já estamos... Caramba, mais um pouquinho a gente termina. Mais um pouquinho não, né? Mas daqui a pouco a gente termina. Cara, não, gente, ninguém segura mais. A gente vai pro final. Quem não acreditou... Vamos pro final, cara. Sim. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Quem viver, verá. E a gente aceita sugestões para o que a gente vai tocar em seguida, depois disso aí, inclusive. Opa, com certeza. Quem quiser encher a nossa caixinha aí... quem quiser que a gente fale... Com certeza. Exatamente. Quem quiser que a gente fale do Justiceiro Anjo, né? Ou segue Lendo Aranha de modo indiscriminado aí. Ou a gente podia pegar uma coisa boa para variar, né, cara? Coisa boa? Podia falar de coisa boa, né? Mas a coisa boa a gente geralmente fala nos programas de linha. Esse aqui de série, assim, mais extensa, a gente pode dedicar para algo mais controverso, né? Bom, vamos ver as ideias que o pessoal dá, né? Com certeza. A ideia aqui era falar de um negócio longo, né? Isso. Então, sei lá, material tem, né? Material tem. Tem. É isso aí. Bom, beleza. Conto com vocês a próxima? Com certeza. Vamos lá. Então é isso aí. Rapidinho, né? Quem tiver a fim de dar um like, um joinha, etc., novamente comentar alguma coisa, fica à vontade. Se não, considere se tornar nosso padrinho, acessar o nosso grupo do WhatsApp que está aberto. Então é só colar lá e falar com a gente de boa. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Falou.